Olá! Hoje, ao invés da gente continuar falando mais sobre indução probabilística e indo mais fundo no assunto, a gente ainda tem bastante coisa a falar, eu decidi que eu vou começar já a falar sobre metodologia. Sobre questões de metodologia que são importantes e conforme for o caso, eu vou introduzir os temas que ficaram faltando no meio, porque deve ficar mais fácil de entender as questões que são mais complicadas num contexto de que a gente estiver discutindo um problema específico. Aí dá pra gente discutir a aplicação do conceito, entender a ideia corretamente e prosseguir com as duas coisas, tendo visto tanto a descrição do que é a ideia, como também uma aplicação de como acontece no dia a dia da ciência. Então vamos lá. Existe por aí, se vocês forem procurar, algumas descrições oficiais do que seria o método científico e que tem várias etapas. É engraçado porque cada livro inclui um número diferente de etapas, porque fazer a separação de forma diferente, a princípio não seria um problema sério. Poderia ser só cada autor decidindo que essa etapa que um outro autor diz que é uma coisa só, eu vou separar em duas para ficar mais claro. Poderia ser só isso. Mas tem problemas mais sérios, porque conforme a gente tem aprendido mais e verificado o que funciona e o que não funciona na prática, alguns dos detalhes do que eles chamam de método científico, com M maiúsculo e aí vai tudo mais, não funcionam direito. A gente vai ver aos poucos por quê, mas de qualquer forma é algo que é absolutamente fundamental a gente saber. Esse suposto método, ele seria alguma coisa assim. Você teria que ter uma teoria ou uma ideia, uma hipótese inicial. Essa hipótese, essa teoria, te geraria uma previsão sobre o mundo real. Você pegaria essa previsão e coletaria dados para verificar se a previsão está correta. Se os dados batessem com a sua previsão, ótimo. Não prova que a sua teoria está correta. Note que aí a gente volta para o problema de lógica clássica básico. Você está dizendo que se a sua teoria estiver correta, aquilo tem que ser observado. Se A, então B. E aquilo foi observado. Eu observei o B. Vocês lembraram? O B não prova que A. Mas é verdade, de um ponto de vista de probabilidade e de lógica indutiva, de que o B torna A mais plausível. Então, ao observar os dados, a sua teoria se torna assim mais plausível. Mas ela não está provada. Por outro lado, se você fizesse uma previsão e observasse que ela não funciona na realidade, a princípio você poderia tentar concluir que a teoria é falsa. De verdade, nem isso. Apesar de ser verdade que a gente tem um silogismo forte aqui, sempre que A é verdadeiro, B é verdadeiro. Se B for falso, A tem que ser falso. Se ele fosse verdadeiro, B seria verdadeiro. Eu observar que B é falso não me prova definitivamente que A é falso. Por quê? Talvez o problema esteja na outra hipótese do silogismo, por exemplo. Talvez a minha conta teórica, que me diz que se A é verdadeiro, B tem que ser verdadeiro, é o que esteja errada. Pode ser que um pressuposto do silogismo esteja errado. Pode ser que a minha verificação de B, eu fui para o laboratório e montei alguma coisa errada no meu experimento. Pode ser que aqui na minha demonstração de cima estava errada, não porque eu fiz um erro grave, mas porque eu não incluí algum detalhe que é absolutamente relevante, e ao fazer isso, no mundo real, se eu fizesse a conta correta, se eu fizesse a demonstração correta, se A for verdadeiro e mais aquele detalhe, B não necessariamente seria verdadeiro. Então a gente tem várias questões de que quando a gente mostra que quando uma teoria faz uma previsão e ela falha, a teoria fica assim menos provável, menos plausível. Mas, apesar de, em princípio, a gente ter um silogismo que poderia dizer pra gente que a teoria falhou, de verdade, no mundo real, o que a gente sabe dizer realmente é que alguma coisa falhou. E aí isso a gente pode dizer com certeza. Se a gente observa que a gente tem essa previsão, que sempre que A é verdadeiro, B é verdadeiro. Se a teoria de Newton for verdade, Mercúrio devia se comportar de uma certa forma. A gente vai olhar lá, olha para Mercúrio e ele não se comporta daquela forma. O que a gente sabe é que alguma coisa está errada. Pode ser com a nossa observação,
pode ser com a previsão, alguém errou nas contas, pode ser que tenha alguma coisa influenciando Mercúrio além da teoria de Newton que a gente não sabe, a teoria de Newton pode não ser válida, e podia ser que a teoria de Newton de fato estivesse errada. Qual de todas essas coisas, só da observação, a gente não sabe. O fato de que a gente tem um silogismo forte nos diz, e isso nos diz com certeza, é que tem alguma coisa errada. O que a gente não sabe. Mas então, método científico basicamente se resume a isso. Eu tenho uma teoria, uma ideia, uma hipótese, pode ser uma hipótese simples, pode ser uma teoria bastante sofisticada. Eu tiro uma previsão dessa ideia, dessa hipótese, usando métodos dedutivos, eu provo que deveria ser alguma coisa verdadeira. Essa prova pode ou não estar certa, como a gente viu, mas eu faço essa demonstração. Isso me dá uma previsão. Eu vou ao laboratório, eu coleto dados, ou de alguma forma obtenho informação para verificar se aquela previsão foi correta. Se for correta, eu continuo com aquela teoria, eu continuo com aquela hipótese. Se não for correta, eu vou tentar verificar o que deu errado. Eventualmente, chegando à conclusão que a minha hipótese estava errada, que a minha teoria estava errada. É mais fácil, se for uma teoria já bem sólida, tem mais chance de que eu tenha um erro experimental. Se for uma hipótese simples, tem uma boa chance de que a hipótese mesmo esteja errada, porque envolve muito pouca coisa dar errada. Mas ainda assim eu deveria checar o experimento. Isso é a descrição dada nos livros, em termos gerais, para o que seria o método científico. Oh. O problema é que é possível fazer ciência seguindo essas regras? É, perfeitamente bem. Você não tem nada aí que você esteja fazendo algo que você não deveria ter feito. O problema é que as pessoas usam isso para dizer que essa é a forma correta e que qualquer outra coisa não seria fazer ciência. E isso é um erro monumental. Mais do que isso, as pessoas poderiam dizer que então você pode fazer algumas aproximações. Não, não é sequer isso. Essa não é nem a forma mais desejada de se proceder. Essa não é nem a forma ideal de se proceder ao fazer ciência. Muito pelo contrário. Existem problemas nessa forma e a gente vai ter que estudar esses problemas ao longo dos próximos vídeos. Aos poucos a gente vai ver que existem uma série de questões. Não vai caber tudo num vídeo só, então eu vou fazer uma série, eu preciso ainda organizar o que eu vou pôr em cada um. Mas o fato é que essa insistência nesse tipo de estrutura tem sido um problema sério. Note que, dependendo da área que você trabalhar, não é sequer possível planejar realmente um experimento. Ainda assim costuma ser possível você coletar dados. E a gente vai entender, porque existem também diferenças entre as duas coisas. Um experimento é algo muito mais forte, que me permite chegar a conclusões muito mais claras sobre a possibilidade de algo ser o efeito de outra coisa. E uma coleta de dados tem uma série de problemas, e a gente vai discutir isso num vídeo só sobre isso, sobre quando eu observo que duas coisas estão relacionadas, isso não necessariamente quer dizer causa e efeito. Isso é importante para a ciência, porque na ciência a gente quer saber o que está causando o quê. Então, a gente tem todas essas questões. O método científico mais completo de verdade, para a gente encerrar por enquanto, é algo muito mais genérico. O que a gente poderia chamar de método não é uma receita, portanto não é um método, mas são regras de comportamento gerais. Essas sim nós esperaríamos que um cientista sempre as respeitasse. Não é verdade que os cientistas sempre as respeitam, mas ainda assim o conjunto da ciência tem que respeitar isso. Essas regras são simples. Elas são, primeiro, faça o melhor trabalho possível sempre. Se tiver métodos mais avançados, se tiver formas melhores de medir alguma coisa, se tiver qualquer tipo de melhoria que você possa fazer no seu estudo, na sua busca, e for possível de fazer, faça. É óbvio que todo mundo tem limitações de tempo e recurso, então essas acabam tendo que entrar na sua decisão, se vai ser realmente possível, porque avançar alguma coisa e dizer que eu não cheguei a fazer isso, fica para uma próxima, você está sendo absolutamente honesto e dizendo que eu fiz o melhor possível, ainda mais a ser feito. E aí, tranquilo.
mas sempre procure fazer o melhor possível. Além disso, quando eu estou estudando algum tipo de fenômeno, e aqui já tem uma diferença fundamental entre o que as pessoas chamam de método, que eu descrevi há pouco, você deveria sempre buscar todas as possíveis explicações para aquele fenômeno. Você não deveria, em princípio, trabalhar com uma única hipótese. Você não deveria nunca trabalhar com uma única ideia, com uma única teoria. Você deveria sim verificar como cada diferente hipótese é capaz de explicar aquele fenômeno que você vai tentar observar. É óbvio que as coisas são muito mais complicadas e a ciência exige especialização. Então é possível que um cientista esteja testando uma hipótese específica em mente num dado paper que ele fez. No problema global, isso não é aceitável. Num paper só, individual, é. Porque você se limitou, naquele contexto, a fazer só aquele pedacinho. Sabendo que, e deixando claro que faltou todo o resto. E que outras ideias precisam ser consideradas, e que outras condições precisam ser consideradas, e que você trabalhou só com aquilo. Você poderia também trabalhar só com uma teoria e verificar qual é a previsão a partir dela. Fazer um trabalho puramente teórico. Note que alguém depois vai checar. Ainda assim, dada a especialização, faz sentido. Não porque isso funciona como ciência como um todo. Se as pessoas só fizessem trabalhos teóricos e nunca checassem se aquilo bate com a realidade para saber quão provável é a sua teoria, quão plausível é a sua teoria, você estaria fazendo algo muito errado. Algo que, aliás, foi feito por muita gente em áreas como a economia clássica, que por muito tempo não olhou para o mundo real, e quando o mundo real discordava, eles diziam, o erro está no mundo real. Nem toda economia é assim, existem coisas feitas mais sério. Isso não invalida o trabalho feito em economia clássica, pois quando a gente discutir com mais detalhe teorias, eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas invalida algumas das conclusões. Faz com que, quando as pessoas diziam que aquilo era uma descrição da realidade, isso está errado. Ou melhor, isso está muito provavelmente errado. Que a gente sabe, é o máximo que eu consigo dizer. Então, a gente procurar todas as explicações possíveis, a ciência tem que fazer isso. Cada indivíduo pode estar trabalhando com um pedaço, desde que ele deixe claro que ele se limitou a uma ideia, ou uma teoria, ou a um conjunto pequeno de ideias e teorias, por uma questão de falta de recursos, e que o resto vai ser feito depois, ou por ele ou por outras pessoas. Colaborações, deixar trabalho para outros fazerem, é normal. Além disso, a gente já viu bem claramente lá atrás, na parte de cognição, como o nosso cérebro se comporta quando a gente quer defender uma ideia. Bom, um cientista ideal, não que eles existam, mas um cientista ideal deveria não importar a mínima para se ele gosta de uma ideia ou não. De verdade, nós somos todos humanos e nós nos importamos. Tem ideias que cada um de nós acha mais legal, tem ideias nas quais a gente trabalhou e, portanto, existe um investimento emocional ali, a gente gostaria que estivesse certo, e, portanto, o meu cérebro vai me enganar para achar que aquela ideia é mais provável. Eu deveria ter ciência disso, saber que isso é um problema. Isso é uma coisa que os cientistas ainda não aprenderam mesmo, porque esses resultados são muito novos, mas é algo que a gente tem que divulgar para que mais e mais cientistas entendam essa questão e o quão insidioso é. Cientistas até sabem que as pessoas preferem o que elas trabalham e que esse é um efeito bem conhecido. Existe uma descrição antiga de que a ciência avança quando os velhos cientistas se aposentam. E isso pelo motivo óbvio de que aí eles param de defender as velhas ideias e as novas gerações podem aceitar as novas ideias novas. Então, esse é um fato já bastante conhecido, mas, de verdade, a maior parte dos pesquisadores, eles não sabem o quão grave é o problema. Eles entendem que existe um problema, mas é meio tratado como uma piada, quando o problema deveria ser considerado gravíssimo e a gente tomar muito mais cuidado do que a gente realmente toma. Em especial, quando um cientista diz para vocês que uma certa ideia que eles gostam é verdadeira, você deveria ouvir todos os argumentos dele de por que aquilo é verdadeiro,
mas ignorar a conclusão. Olhe os argumentos e veja qual a conclusão que você pode chegar ali. E olhe argumentos em contrário também. Procure. Procure, mas procure os argumentos sérios. Se vocês forem só na internet buscar vídeos de YouTube, o que é muito engraçado, porque eu estou aqui num vídeo de YouTube e falando mal deles, mas de verdade, se vocês forem só procurar vídeos de YouTube, só o material que existe em vídeos de YouTube gerais, de gente que tá, gente não séria, não qualificada, isso não quer dizer nada. Vocês vão encontrar argumentos a favor e contra tudo. E são argumentos vazios, são argumentos muito superficiais. Você tem que ir atrás do que existe de melhor na literatura. Pró e contra. Quando existir as duas coisas. Às vezes alguma coisa é tão bem clara e tão bem conhecida que nem tem uma literatura contra, porque é óbvio que vacinas não causam autismo. Essa é óbvio agora, não era óbvio há vários anos atrás, quando teve um primeiro paper que disse que talvez tivesse uma correlação. Podia ser, precisava ser investigado. Precisava, foi, não existe nenhuma correlação. Além disso, o cara que propôs isso estava propondo métodos alternativos para tratar de uma doença e queria desacreditar as vacinas, mesmo que com isso fosse deixar um monte de gente doente, porque ele podia ganhar milhões com isso. Ou seja, ele criou um movimento que tem causado morte e colocando milhões de pessoas em risco, e agora com o problema da Covid vai continuar colocando mais milhões de pessoas em risco, porque o movimento antivacina continua aí, porque ele queria fazer um lucro. De qualquer forma, existem coisas mais óbvias, como a Terra plana, existem coisas que não eram inicialmente óbvias, mas que hoje já são, a gente já pode tratar basicamente como um fato. Vacinas são seguras, e vacinas ajudam no combate à doença, isso é um fato. E você não vai... E, de fato, se você for procurar na literatura séria, não existe nenhum argumento sério do outro lado. Mas, em princípio, a gente deveria, sim, buscar se esses argumentos existem. Mesmo nesses dois casos, você deveria procurar se os argumentos existem. Mas procurar só os argumentos sérios de gente séria e de gente capacitada. E, para isso, precisa entender o que é um argumento sério. Senão, cabe a gente simplesmente confiar nos melhores cientistas para apontar para a gente quais são os argumentos sérios. Paciência. E os melhores cientistas não são os que são famosos no YouTube ou os que são famosos na TV. Isso são critérios diferentes, infelizmente. E finalmente, o último critério para que a gente poderia chamar do método científico é que um cientista não deveria trabalhar para mostrar que uma ideia é certa. Ele deveria trabalhar, sim, para verificar se uma ideia é certa. E para verificar quais são as ideias certas. A partir do momento que alguém sai para aí dizendo que meu trabalho é para provar que, essa pessoa não está fazendo ciência. Ela pode até achar coisas que contribuam para a ciência, achar argumentos que vão ser usados depois, achar dados que podem ser usados depois, mas a pessoa em si, ela está se comportando como um pseudocientista. Ela está trabalhando a favor ou contra uma ideia, e isso não deveria acontecer. Quando alguém sai por aí dizendo que vai defender uma certa ideia, em especial ideias que a gente já sabe que não funcionam muito bem, essa pessoa não está trabalhando do jeito certo na ciência. Tudo bem? Bom, eu vou continuar nesse assunto do que fazer e de como montar um experimento, ou dos tipos de observações diferentes que existem, nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aí o que vocês gostaram, de compartilhar, de deixar avisado quando tem vídeos novos e de divulgar quando vocês acharem que é apropriado. Bom, até mais. Obrigado.